Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. É ótimo tê-lo de novo connosco neste programa e eu gostaria que você nos acompanhasse nos próximos minutos. Hoje vamos ver uma transformação incrível na vida de Jacó. De novo este homem tem uma experiência com Deus. De novo ele está disposto a encontrar-se e a seguir aquilo que Deus diz. Eu queria convidá-lo a passar comigo alguns minutos a olhar para a vida deste homem. Certamente vamos encontrar lições para nós aplicarmos na nossa vida, na sua e na minha, ao longo deste texto. É interessante ver como Deus fala com este homem. Ele tem um percurso de vida talvez muito semelhante ao seu e ao meu. Alguém que teme a Deus, mas que muitas vezes procura fazer as coisas à sua própria maneira. Procura fazer as suas coisas na sua astúcia, na sua artimanha, na sua sabedoria. E é aí que eu penso que nós temos que aprender alguma coisa. Temos que confiar mais em Deus, deixar Deus fazer as coisas. Nós vimos no último programa como Jacó e a sua família sofreram uma situação terrível, porque Jacó não optou por seguir a vontade de Deus. Ele preferiu fazer a sua própria escolha, tinha dito ao seu irmão que iria para um caminho, mas mesmo assim ele voltou a mentir, neste caso ao seu irmão, fazendo a sua opção, indo para uns quilómetros bem distantes para a terra de Siquém. Lá ele viu a sua filha violada, os seus filhos envolvidos em confrontos violentos, desobedecendo mais uma vez à vontade de Deus, agindo pela sua própria força e trazendo consequências para eles. Não puderam ser usados por Deus para a promessa que Deus havia dado a Abraão, a Isaac e agora que Deus estava a dar a Jacó. É por isso que nós, alguns programas atrás, se nos tem seguido regularmente nas nossas emissões, temos dito que foi Judá o escolhido. A razão porque Simeão e Levi não foram escolhidos para dar sequência à linhagem de Jacó foi esta, foi a violência com que eles trataram deste assunto. Nós iremos ainda hoje ver a razão também pela qual Ruben, que é o filho mais velho, também não foi escolhido para dar seguimento à linhagem de Abraão. Mas aqui encontramos Jacó com a sua família, agora numa situação de mudança de casa. Agora não mais ao sabor do vento, nem ao sabor da sua opinião, como já tínhamos encontrado em outras ocasiões, quando, por exemplo, Abraão com o seu sobrinho escolheram a terra para onde queriam ir e vimos que o sobrinho de Abraão escolheu a terra que lhe parecia bem. E isso trouxe consequências terríveis para a sua vida. Jacó teve esta mesma atitude de procurar pelas suas próprias forças um sítio que aparentemente lhe parecia bom, em vez de procurar a vontade de Deus. E é necessário que Deus intervenha de uma forma bem marcante na vida de Jacó de novo para o retirar dali de onde ele estava e levá-lo para a terra onde Deus queria. Vemos no verso 1 do capítulo 35 aquilo que Deus diz. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Vemos como Deus fala de novo com Jacó, traz-lo de novo à realidade, fala-lo de novo pensar, e Deus é mesmo assim, é um Deus de amor, um Deus de paciência, que constantemente fala conosco e nos relembra aquilo que é importante na nossa vida. Talvez Deus está a querer fazer consigo hoje exatamente isso. Está a querer usar este tempo que estamos juntos para lhe fazer pensar um pouco, para refletir um pouco sobre a sua vida. Talvez trazê-lo a um lugar que você já esteve no passado. Uma comunhão com Deus diferente daquela que tem agora. E é isso que Deus talvez está a querer fazer consigo hoje, assim como fez com Jacó nesta altura. Deus veio e disse a Jacó para ele sair do lugar onde ele estava, para ele se dirigir ao local onde eles tinham tido esse encontro íntimo
antes de Jacó chegar até a terra do seu sogro, o lugar de Betel. Esse encontro importante que Jacó teve com Deus, o primeiro grande encontro entre Jacó e Deus. Isso certamente trouxe lembranças a Jacó do seu passado, daquele momento especial em que ele passou na presença de Deus, e talvez isto possa fazer lembrar a si momentos importantes na sua vida, de intimidade com Deus. Talvez algum tempo em que você fez uma oração a Deus e que Deus ouviu essa oração e respondeu. Não despreze esses momentos. Não despreze esse lugar de Betel na sua vida, assim como Jacó tinha. Deus o está a chamar neste momento a um tempo de reflexão. Ao voltar a esse lugar de Betel, a esse momento especial que você teve com Deus. Vemos que Jacó percebeu o que Deus estava a dizer. E no verso 2 ele diz: Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto de Siquém. Vemos que aqui Jacó começa a ter uma atitude bem diferente. Ele percebe que ele não pode continuar a caminhar com Deus, ele e a sua família, continuando a servir, digamos assim, a dois deuses diferentes. Por um lado, se ele era um homem que começava a ter intimidade com Deus, vemos aqui que ele mantém na sua casa, permite que a sua família mantenha outros deuses, que não aquele que ele tem. E isso certamente trouxe muitos problemas à vida de Jacó e à vida familiar que eles tinham. Talvez é a altura de Jacó tomar uma decisão, se quer ou não seguir a Deus de uma forma séria e comprometida. Não só o seguir a Deus quando dá jeito, não só o seguir a Deus quando é necessário uma oração, uma resposta urgente às nossas preocupações. Às vezes nós só nos lembramos de Deus quando há problemas. Só nos voltamos para Ele quando as circunstâncias são difíceis. E era assim mais ou menos que Jacó tinha a relação com Deus. Mas a partir do momento que Deus o chama para Betel, para um novo relacionamento, Jacó percebe que não pode continuar com os deuses estranhos em sua casa. Ele necessita pôr Deus em primeiro lugar. Talvez é essa a decisão que você, meu amigo, tem de tomar agora. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Que tipo de Deus está antes de Jesus Cristo? Qual é o Deus que você tem na sua vida que assume o lugar do próprio Deus? É necessário nós fazermos opções na nossa vida. Jacó fez essa opção. Ele sabia que não podia continuar a ter deuses na sua vida e ao mesmo tempo servir a Deus. Por essa razão ele chama toda a sua família, reúne toda aquela família e diz: acabou-se, não há possibilidade de continuarmos a agir desta maneira. Temos que mudar de atitude. E essa mudança de atitude tem que vir do interior. E é essa mudança de atitude que Deus espera de si neste momento. Uma resposta ao apelo que Ele lhe faz. Quais são os deuses que na sua vida assumem mais importância do que o próprio Deus? Jacó já tinha experimentado muitas coisas com Deus. Ele já tinha visto que Deus é extremamente poderoso para fazer mudar os corações das pessoas. Ele já tinha visto que Deus era extremamente poderoso para cuidar dos seus bens. Ele já tinha percebido que era Deus que cuidava dele e não outra coisa qualquer. E agora era necessário tomar uma opção de abandonar os deuses estranhos. E não só abandonar os deuses estranhos, como há aqui uma expressão interessante, como purificar-vos e mudai as vossas vestes. Neste sentido de uma mudança integral, uma mudança completa. A Bíblia nos fala disso, que nós chegamos a um ponto da nossa relação com Deus que as coisas que estão para trás já não interessam e é necessário nos revestirmos de um novo homem. Isto fala-nos a Bíblia. Em 2 Coríntios nós temos um texto interessantíssimo que diz exatamente isto. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
e eis que tudo se fez novo. Este é um milagre que só pode acontecer pela ação de Deus. Isto diz este texto em 2 Coríntios 5,17. Esta mudança só pode ocorrer pelo poder de Deus, assim como ocorreu com Jacó. Ele era um homem que vivia a sua vida, ele sabia que nem sempre ele agia em conformidade com a palavra de Deus, mas ele sabia também que estas mudanças só poderiam ser operadas por Deus. Só Deus pode transformar realmente o coração do homem. Então, quando há uma mudança exterior, quando há uma atitude exterior, ela deve revelar aquilo que já está a acontecer no nosso interior. E quando o homem cai, quando o homem peca, há sempre uma oportunidade de voltar a Deus. Um texto muito bom que nos conforta o coração. Encontramos-lo em João, a carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9. Este texto não nos é dado para nós podermos fazer a vida como nós queremos. É-nos dado como uma oportunidade de recomeçar as coisas de novo. Este texto diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esta é a maravilha de Deus. Este Deus de amor que se quer relacionar conosco. Ele quer, de facto, que nós tenhamos oportunidades de, mesmo quando caímos, mesmo quando fazemos coisas que lhe desagradam, mesmo assim Ele dá-nos a oportunidade de nos relacionarmos com Ele, de lhe pedirmos perdão, como um filho querido para com o seu pai. Eu tenho 3 crianças e tenho aprendido muito através deles. Tenho aprendido muito no meu relacionamento com Deus, através dos meus filhos. Eu vejo como às vezes é necessário dar-lhes outra oportunidade, porque eles caem, eles pecam, eles erram, eles fazem coisas que me desagradam. E se eu fosse um pai tirano, um pai duro, que não dá oportunidades aos filhos, talvez eu não iria perdoar, mas não é assim que a gente faz para com os nossos filhos. Quando os nossos filhos, de alguma forma, nos magoam, nos aleijam, nos ferem com palavras ou atitudes, nós, como pais, temos o coração mole, talvez alguns como eu, e perdoam os filhos. Queremos lhe dar uma segunda chance. Se forem filhos como o meu, eles constantemente estão a fazer as asneiras e talvez volta e meia um dos meus implica com o outro. E nós, como pais, o que temos que fazer, como educadores, o que temos que fazer é ajudá-los a eles poderem conviver uns com os outros de uma forma saudável. Mesmo porque é isso que nós queremos que eles façam, eles cresçam, eles sejam adultos e saibam viver o dia a dia de uma forma saudável e madura. Deus age da mesma forma connosco. Quando nós erramos, quando nós fazemos alguma coisa que desagrada o próximo e a Deus, Deus dá-nos a oportunidade de voltarmos a Ele e dizer: Pai querido, eu te confesso, eu te desagradei, eu peço perdão por isso, dá-me uma segunda oportunidade. Eu tenho visto pela minha própria vida e pela vida de muitas outras pessoas que Deus dá sempre uma oportunidade, mais uma oportunidade. Não quer dizer com isto que nós muitas vezes não ceifemos o que semeamos. É verdade que muitas vezes temos consequências dos nossos erros. Mas isso não quer dizer que Deus não nos perdoa, que Deus não nos ama. É mais ou menos como se tivéssemos a pregar um prego numa madeira. Uma vez contaram-me esta história e isto ficou-me na memória e eu deixo consigo também. É como se estivéssemos a pregar um prego numa madeira, e eu faço isso regularmente em casa, quando tenho pequenas obras para fazer, prega-se um prego numa madeira e às vezes o prego entorta e é necessário retirá-lo. Mas quando se retira o prego, o que é que acontece? Fica lá o buraco. Mesmo que o prego seja retirado, estava mal pregado, tira-se aquele prego, mas o buraco ficou. Assim é o pecado na nossa vida, é as situações que nós vivemos que desagradam a Deus, coisas erradas que nós fazemos que magoam os outros. Muitas vezes os outros perdoam-nos, Deus perdoa-nos, mas o buraco fica, as consequências ficam. E é bom quando nós conseguimos evitar essas coisas. Deus quer que nós tenhamos uma vida sã, uma vida alegre, uma vida feliz e em paz. É por isso que Ele nos dá orientações na sua palavra, é por isso que Ele deixa orientações consigo também. Jacó estava a seguir agora sim as orientações de Deus. Deus chamou-o para ele poder ir para Betel, para ele poder mudar de terra. E nós encontramos aqui na Bíblia, se você tem a sua Bíblia aí à mão, pode ver neste capítulo interessante como Jacó agora muda de atitude. Ele está preocupado
com a sua família, que ela viva realmente aquilo que Deus diz. Vemos que então ele sai da sua terra, os habitantes daquela região, no verso 5, ficaram com temor de Jacó e da sua família e por isso não os perseguiram, e assim chegou Jacó à luz, chamado Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava. Isto diz o verso 6. E no verso 7 diz, e edificou ali um altar. E há um lugar chamado El Betel, porque ali Deus se lhe revelou, quando fugia da presença de seu irmão. Vemos que Jacó teve necessidade de voltar àquele processo, àquele primeiro encontro com Deus. E aqui está descrito que era aquele lugar quando ele fugia ainda de seu irmão. Não é no sentido de trazer de novo culpas a uma situação que está resolvida, não, mas é no sentido de lembrar que aquele foi o primeiro momento entre ele e Deus. E talvez você tenha necessidade de voltar àquele lugar que se encontrou com Deus. Se calhar foi alguma igreja que visitou e é necessário voltar a esse lugar. Se calhar foi o seu quarto mesmo, onde abriu a sua Bíblia e aí teve o seu primeiro momento com Deus. Talvez foi num outro lugar qualquer, mas é necessário você se aproximar de novo de Deus. Deus o está a chamar de novo neste programa. Não perca a oportunidade de se aproximar de Deus. Vemos como Jacó edificou então ali aquele lugar. E Deus então o abençoou. E vemos como Deus reafirma a promessa que havia feito a Abraão e a Isaac. Agora Deus está a tratar com Jacó, ou melhor, com Israel, este homem renovado, este homem mudado no seu interior. E diz assim Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. E disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti à tua descendência. Esta é a promessa que Deus havia feito a Abraão e a Isaque, e agora Deus confiava a Jacó esta grande missão, de ele se tornar algo importante na sua história. Todos nós temos uma história, assim como Jacó tem uma história. E é necessário que a nossa história seja marcante. Nós possamos viver a nossa vida de uma forma significativa. Afinal de contas, temos só uma vida para viver. Era bom que nós investíssemos o nosso tempo naquilo que é importante. Vemos como Deus reconfirma a Jacó a promessa que ele tinha feito a Abraão e a seu pai Isaque. E era necessário agora a Jacó perceber que era a sua responsabilidade conduzir a sua família de uma forma a que esta promessa se cumprisse. Ele estava a viver debaixo da autoridade de Deus. Era Deus que conduzia a sua família agora. E por essa razão, ele de novo levantou um altar a Deus, diz o verso 14, uma coluna, uma pedra naquele lugar onde falara com Deus. E derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Estes marcos históricos na vida de Jacó, já tínhamos visto também na vida de Isaac e na vida de Abraão, eram memoriais, eram marcas que ficavam para a história, eram dados que eles tinham para não se esquecer de momentos importantes da sua vida. Se Deus está a falar consigo ao longo deste programa, talvez é a altura de levantar a Deus um altar. Talvez não de pedra, não uma coisa assim tão grandiosa, mas talvez é necessário, se calhar, escrever um bilhete. Escreva numa pequena nota, talvez tipo seu diário, aquilo que Deus lhe disse, aquilo que Deus lhe falou. O que é que Deus lhe disse ao longo deste tempo? Quais são as coisas que Deus quer alterar na sua vida? Como vai reagir àquilo que Deus está a falar consigo? Talvez este é o seu momento de estar em Betel. Deus quer de facto comunicar consigo o seu amor. Ele quer manifestar a oportunidade que você tem de voltar a Ele e dizer, eu confesso que eu pequei. Eu confesso que já tive tempos importantes contigo, momentos próximos de ti, mas agora me afastei. Estou longe de ti, mas eu quero voltar.
Se é esse o seu desejo, diga exatamente isso a Deus no seu íntimo, no seu coração, talvez no silêncio do seu quarto, onde está neste momento, talvez onde no seu carro se está a ouvir. É a altura de derramar o seu coração diante de Deus. Talvez mesmo as suas lágrimas, porque Deus vai enxugar essas lágrimas. É um momento muito íntimo entre você e Deus. É este momento de Betel. E registre isso para que você não se esqueça deste momento da presença de Deus na sua vida. Jacó continuou com a sua família e ele dirigiu-se para a terra de Efrate, onde Raquel deu à luz mais um filho. Deu o último filho, Benjamim, onde ela perdeu a vida. Vemos também como Ruben, o filho mais velho, praticou algo terrível, tendo uma relação com uma das servas de seu pai, de alguma forma, uma das mulheres de seu pai. Ruben deitou-se com ela, diz o texto. E isto foi terrível para Ruben. Ele perdeu o direito de continuar a linhagem que Deus havia prometido a Jacó. Por essa razão, Deus escolheu Judá para dar origem à linhagem real, de onde saíram reis. Foi de Judá. Saiu o grande rei Davi, o grande rei Salomão e, por último, o rei dos reis, o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós, no próximo programa, vamos continuar a olhar para a vida de Jacó e para a vida desta família. Vamos ver também a descendência de Esaú. O seu irmão é alguém que tem importância para Deus. Não é pelo facto de Deus trabalhar mais através de Jacó que ele despreza as outras pessoas, de forma alguma. Os textos que a Bíblia relata, é verdade que focam a atenção em algumas personagens bíblicas, mas isso não quer dizer que outras não são importantes ou que Deus não estava a agir nelas. Não, de forma alguma. Deus, mesmo assim, em outras personagens que não são o centro da história bíblica, Deus continua a agir nelas. Isso nós iremos ver ao longo do nosso programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.